Olá, estamos aqui para mais um episódio do programa Por Dentro da Pós. Hoje, em comemoração ao Dia das Mulheres, aqui com a nossa convidada especial, a Lênia Luz, que a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as redes de apoio, né? Como as redes de apoio são importantes na vida das mulheres, como que isso influencia no seu cotidiano e como que a gente pode trabalhar a favor disso, né? De construir novas redes, de construir esse apoio que as mulheres necessitam para desenvolver as suas atividades. Lênia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Por estar aqui hoje nos prestigiando aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu currículo, o que você faz da vida, por que você veio trabalhar então com a questão do feminino, né? Do empoderamento das mulheres. Muito obrigada pelo convite, que bom estar aqui hoje, né? Dia Internacional da Mulher, um dia tão importante para todas nós, ainda é uma data, sim, que precisa ser lembrada muito mais do que celebrada. Então, sim, é uma alegria de estar aqui hoje conversando e podendo levar um pouquinho, né, da minha história para vocês e a gente desenvolver essa conversa sobre redes de apoio. Bom, eu sou fonoaudióloga de formação, eu trabalhei 18 anos na área, mas um belo dia, como Rita Lee, eu resolvi mudar e comecei a empreender. Apareceu uma oportunidade para mim com uma consultoria que eu tenho até hoje. Eu tenho uma consultoria de franquias e varejo junto com meu marido. Então, somos sócios e casados. E lá em 2007, então, eu começo a fazer uma nova trajetória na minha vida. Saio da fonoaudiologia e entro numa área totalmente diferente, né, que seria a área de gestão e administração. E fui fazendo algumas formações nesse lugar. E em 2011, eu tive acesso a uma formação que aconteceu no Brasil através do Banco Goldman Sachs na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Era um programa gratuito, mas tinha todo um processo seletivo só para mulheres que tinham empresas formalizadas, mas que não tinham formação em administração. E aí eu fui selecionada, o programa é o 10,000 Women, que formou mais de 1.350 mulheres no Brasil. Eu sou uma dessas mulheres. E naquela ocasião, então, houve um despertar meu para entender o que eu estava fazendo, porque eu já estava empreendendo. Eu falava assim, gente, será que eu estou no lugar certo? Será que tem mais mulheres que têm a mesma sensação que eu, que às vezes está faltando algo mais, porque como a minha formação era outra, né, eu sempre achava que eu estava devendo alguma coisa. E essa formação foi muito importante. Nós ficamos 6 meses em sala de aula, todos os finais de semana eu ia para São Paulo, 2 dias, né, no final de semana todo a gente estava juntas, e uma diversidade de mulheres. E ali acho que foi o primeiro despertar, assim, eu falei, cara, eu posso fazer alguma coisa que tenha mais a ver comigo do que propriamente o que eu já faço na consultoria. E ali eu fui construindo, enfim, toda a proposta era para levar para o meu empreendimento, né, para a consultoria de franquias, mas eu, nas conversas e nas trocas, eu falei assim, a gente podia, quando acabar o programa, a gente escrever um livro. O livro não nasceu até hoje, mas virou um blog, que é o Empreendedorismo Rosa. E ali a gente começou a escrever, todas as mulheres escreviam, então todo mundo virou colunista. E caiu na graça das redes sociais, da gente ser muito bem, né, conhecida e reconhecida, porque eu trazia no blog histórias de mulheres. Então não era assim nada técnico sobre negócios, eram histórias inspiradoras. Como é que eu faço, né? Eu, Lênia, que comecei a empreender sem ter nenhuma noção do que era, como é que eu faço para lidar com tal questão? Então tinha, não tem ainda porque o blog existe, aspectos comportamentais, mas também ferramentais, mas a partir da experiência. E de 2012 para cá, são 10 anos, né, quase 11 agora esse ano, eu não parei mais e me mergulhei nesse universo feminino, trabalhando então hoje com mentoria em liderança e autoliderança feminina. Esse é um recortezinho aí desses anos todos. E assim, para quem está assistindo a gente aqui pela primeira vez, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Uninter, né? E a gente pensou em trazer a Lênia aqui hoje, porque eu tive aula com ela lá no curso de formação política para mulheres, né? E a gente achou muito interessante essa questão de trabalhar essa estruturação mesmo, né? Essa parte técnica também, essa parte de relacionamento, de rede de apoio, porque a gente vê que, por exemplo, uma mulher que resolve mudar de área, igual você decidiu, às vezes que apoio ela tem, qual o conhecimento prévio que ela tem para isso. E aí a gente consegue, então, com esses cursos de formação, também nos cursos técnicos e até mesmo com as consultorias, como no caso da Lênia, trabalhar essa capacitação dessa mulher, né? Munir ela de ferramentas para que ela tenha sucesso nessa nova empreitada. Então, Lênia, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre o que é o Poder Rosa, né? Ali o empreendedorismo rosa, como que funciona essa questão da mentoria. Certo. Bom, o empreendedorismo rosa, então, nasce lá em 2012. Quando foi 2020, no primeiro ano ali da pandemia,
Eu já estava num processo de terapia, né? Eu faço terapia, aliás, indico para as mulheres que busquem esse lugar, é muito importante, não só para o nosso autoconhecimento, mas para também algumas tomadas de decisões que às vezes a gente fica ali paralisada. E eu vinha questionando se eu deveria continuar com a marca. Então eu continuei com um blog, mas eu descontinuei a marca enquanto consultoria e aí puxei para o meu nome. Então quem me encontrar nas redes sociais vai encontrar a Lênia Luz, mas o blog está lá. Mas os serviços que eu fui construindo ao longo desses anos, eles permaneceram. Então eu trouxe um programa dos Estados Unidos em 2015, o Lean Circle, que é um programa criado pela Sheryl Sandberg, que é a CEO, né, do Facebook. E ela é a presidente do Instituto. Então, eu trouxe esse programa e ali eu começo a entender que eu já estava fazendo um trabalho de mentoria sem saber o que eu estava fazendo, mas em grupo. Então, isso desde 2015. Depois, eu implantei a Confraria, que é um grupo de mulheres que se reúne até hoje, isso lá em 2016. Então, pensando na construção de rede de apoio. E as mentorias, elas foram acontecendo a partir de demanda livre, né? As mulheres chegavam e falavam assim, vamos tomar um café? Eu estou com uma dúvida, eu estou com isso. Eu falei assim, cara, eu tenho, na verdade, um serviço a prestar para essas mulheres e eu posso formatar ele enquanto mentoria. Mas a minha mentoria, ela não está pautada na ferramenta necessariamente da gestão da carreira ou da gestão do negócio. Eu trago também todas essas ferramentas junto da necessidade dessa mulher, mas o meu trabalho é um trabalho pelo viés comportamental. Porque é bem isso que você falou, muitas vezes, o que eu tenho mais visto nesses anos todos é a mulher tecnicamente, né, a formação acadêmica dela, ela está sempre além, porque ela está sempre procurando algo para fazer porque não está bom o suficiente. Né? Ah, se eu vou me aplicar numa vaga, não, eu tenho que fazer tal curso. Vou fazer não sei o quê, tenho que fazer tal coisa. Mas não é a questão técnica dela, não é esse ferramental. O que muitas vezes atrapalha o processo dela são as inseguranças que aparecem nesse processo, justamente pelas demandas que acontecem no próprio trabalho. Né? Então a gente vive ainda numa sociedade que tem preconceito, a gente tem uma questão de assédio, tem tantos pontos, né, que acabam dando um embate na nossa carreira justamente porque a gente acaba se fragilizando pelas situações que acontecem. Então, a minha mentoria, ela trabalha com a base no comportamental e aí a gente traz essas ferramentas que ainda possam estar fragilizadas ou que tenham uma necessidade de aperfeiçoamento. Então, a mentoria, ela vai circulando por esse caminho, né? Ai, que bacana. E Lênia, para você, como que é para você ver as pessoas que você trabalha ali em conjunto, a importância dessa relação que elas constroem ali? Porque são mulheres convivendo ali, né? Eu vi que vocês fazem encontros, fazem até viagens juntas, né? Como que é para você ver esses resultados? Como tem sido? Elas já têm trazido resultado para você? Vocês já têm conseguido mensurar isso? Como que tem sido? Então, a confraria, nós somos hoje um grupo de 40 mulheres. E aí entra gente, sai gente, né? Mas a gente vai ficando meio nesse número. Quando ela começou em 2016, que era presencial, eu tinha um espaço físico, tinha muito ainda a questão de que me procuravam para as ferramentas de gestão em negócios. As empreendedoras, a grande maioria eram empreendedoras. Isso foi mudando ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, na confraria, eu posso dizer que eu tenho 50-50. Talvez eu tenha até mais mulheres intraempreendedoras, né, que trabalham dentro de uma empresa, do que empreendedoras. O que eu vejo de resultado, né? Um resultado maior é ver essas mulheres encarando os seus desafios, realizando aquilo que elas se propõem e trazendo muitas vezes para o grupo as suas fragilidades, porque a gente não dá conta de tudo. Né? Então, assim, às vezes é dentro de uma necessidade mesmo. Olha, será que eu aceito essa vaga? Será que eu me aplico a esse lugar? Será que eu estou pronta ainda? Então, primeiro elas procuram a mentora sempre, né? Entram em contato comigo, mas depois eu faço elas jogarem isso para a roda de conversa. Então, vamos colocar no grupo, o que será que o grupo pode contribuir? Então, ao longo desses anos, eu só vejo essas mulheres se desenvolvendo e crescendo, mas encarando os desafios e não fugindo deles. Né? Porque para nós mulheres é assim, a gente vai lá e faz. Mas muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de, será que eu fiz certo? Será que esse era o momento? E quando você tem uma aldeia, né, uma rede de mulheres ali, você vai escutar várias opiniões. Então não quer dizer que você vai tomar a decisão a partir do grupo, mas o grupo vai te ajudar nesse processo. Então eu só vejo mulheres em desenvolvimento e crescendo, muitas desenvolvendo seus empreendimentos, aumentando, né? Nós temos inclusive uma delas, a Nani da Casa Pops, que agora é uma franqueadora, nossa, né? Parceira aqui também, já fez live com a gente. Então, lá no Fala Prof, mas já veio falar pra gente também. Pois é, a Nani é um baita case, né? Porque ela começa com a Casa Pops, né, na estrutura que estava, agora já é uma rede de franquias, né? Inclusive a minha empresa que fez o processo de franqueabilidade dela, né, no projeto que nós temos. Então, assim, esse é um dos cases, né? Mas essa semana mesmo a gente teve uma das meninas falando, olha,
estou há tanto tempo na empresa, apliquei numa vaga, fiquei super na dúvida, mas vocês me ajudaram nisso, a palavra de uma, a experiência de outra. Então, essa troca, né, eu falo que a inspiração é que move muito a nossa confraria. Ai, que bacana. No serviço social a gente trabalha muito, né? Quando a gente faz tanto atendimento nos CRAS, nos CREAS. Eu acho que os atendimentos de forma geral, né? A gente vê muito essa fragilidade da mulher, né? E às vezes não na questão, tipo, só da insegurança ou, por exemplo, de falta de instrução ou falta de informação. Às vezes é nessa questão da falta de apoio mesmo, né? De se identificar, nossa, ela também tem esse tipo de problema. Outras pessoas também passam por isso, assim como eu, e não se sentir tão sozinha, né? Ter com quem contar, trocar uma ideia, às vezes até mesmo só desabafar, né? Porque Exato. Eu vejo que muitas pessoas que a gente atendia vinham nos procurar e você via que às vezes ela nem queria que você ajudasse ela solucionando o problema, mas queria ali alguém que parasse, prestasse atenção no que ela estava falando, escutasse um pouco, porque parece que quando você fala já dá uma respirada, né? E às vezes o problema tá ali com a solução na sua cara e a hora que você fala, nossa... Era tão isso. Simples, né? Era tão fácil. Então, eu vejo essa questão da rede de apoio como uma forma de não julgamento, né? Da pessoa conseguir trazer o seu problema, trazer a sua situação, a sua aflição, a sua dificuldade e conseguir encontrar similares, né? Conseguir encontrar alguém que tá... Às vezes a pessoa nem vai falar nada, né? Mas só de estar ali, de estar disposta a escutar, a poder, às vezes, dar um palpite ou falar assim, olha, comigo foi assim, aconteceu de tal forma. Nossa, mas eu conheço alguém que fez dessa forma. Então, acho que é uma contribuição que não tem muito como mensurar, né? Mas que é muito plausível a gente ver com bastante frequência. E agora, vamos supor, lá na cidade da pessoa que está nos assistindo agora, não tem a confraria, não tem essa rede de apoio já estruturada como da sua empresa, da sua consultoria. O que você daria de sugestão para as mulheres que estão nos assistindo, para os profissionais que estão nos assistindo, do que a gente pode fazer para melhorar essas redes de apoio? Porque pode ser também uma vizinha, pode ser uma comunidade ali, como fala, associação de bairro, alguma coisa. O que a gente pode propor para a nossa comunidade externa, do que a gente pode fazer como solução para isso, como uma forma de contribuir com as mulheres nesse sentido? Certo. Bom, primeiro a confraria online, quem quiser participar depois me procura, ela está aberta aí para quem for de fora. Mas eu acho que é muito importante a gente poder construir essas redes de apoio que são presenciais, né? A gente ficou esse tempo de pandemia tão... né, excluídos, digamos, de alguma maneira aí dessas relações, então a gente poder trazer isso de volta é importante. Eu lembro muito, né, quando a gente olha para a história lá atrás, eu lembro das minhas tias, da minha mãe, da minha avó, que elas se reuniam uma vez por semana em casa. Uma costurava, outra bordava, outra fazia alguma comida, a criançada tudo brincando, eu lembro com meus primos, e elas conversando e trocando, isso era a rede de apoio. Né? Uma falava daqui, outra ajudava ali, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. E eu vejo nesse momento, e até por conta do processo da pandemia que nós passamos, a necessidade que a gente tem desses encontros retornarem. Você está aí na sua cidade e você já tem a vizinha, chama a vizinha para um café e depois você chama outra. E assim vocês começam a conversar. Para começar uma rede de apoio, é sempre bom você trazer um tema. E qual que é o tema? Às vezes é uma dor que eu estou sentindo, uma necessidade que eu tenho. Uma questão de como ficar com a criança, né, com os filhos ali, às vezes período de férias, eu vi isso agora no período de férias no condomínio que eu moro, as mães se cotizaram, tinha muitas mães ali que são professoras, todas as crianças de férias, o que faz essa hora? Então elas fizeram um rodízio entre elas, achei super bacana, é rede de apoio, construíram isso via condomínio, olha, eu tenho 2 pequenos em casa, outra tinha não sei quanto, então cada dia da semana uma mãe ficava com a galerinha toda. Então, trazer uma necessidade, às vezes, do seu grupo, eu estou falando que pode ser com a vizinha, mas pode ser dentro da sua empresa. Quer ver uma coisa que funciona super? Clube de leitura. Né? Então, dentro da empresa, poxa, a gente só conversa sobre trabalho, é só coisa de solução, tem que bater meta. Vamos ver quem são as mulheres que gostam de ler, ou mesmo que não gostam, gostariam de participar disso? Lógico que vai ter que alguém que vai ter que puxar essa conversa, né? Então, assim, olha, vamos lá, eu sou a Lênia, vou chamar fulano, Beltrano e Citano e vai ter esse livro para a gente ler juntas durante um mês e a gente vai conversar. Então, as redes, elas podem acontecer dessa maneira por uma demanda que acontece, e aí essa mulher já percebeu que tem um grupo ali que ela pode reunir, ou a gente procurar esse lugar. E aí, obviamente, a gente tem também essas redes todas online. Mas eu penso que a rede de apoio, para ela ser realmente funcional, ela tem que ser espaço realmente não só de fala, mas também de escuta.
porque senão vira só um lugar de desabafo, né? E a gente precisa entender que para ser apoio, eu tenho que também aprender a escutar. Senão eu só chego lá e vou falando das minhas dores, das minhas demandas, da minha necessidade e não escuto a outra pessoa. Então, construir redes de apoio está muito nesse lugar. Vamos tentar resgatar o que, né, as nossas antepassadas faziam com tanta maestria, que era reunir as mulheres, às vezes em torno de uma mesa, conversar sobre coisas, uma ensinar a outra. Rede de apoio, ela nasce desse lugar. E aí, se a gente conseguir colocar isso para a realidade de hoje, você vai chamar a vizinha, às vezes vai ser dentro da empresa, na sua escola, né? De repente você é uma jovem, adolescente, que já pode começar a criar sua rede de apoio. Os adolescentes têm tantas demandas, né? E vão trazendo isso, né, para a roda de conversa. Então eu vejo que aí é um despertar mesmo, né? Para mim, a construção de rede de apoio, ela nasce da minha experiência nessa formação que eu fiz na FGV. Porque apesar de ser um grupo de mulheres maduras, todas donas de algum negócio, com várias formações acadêmicas, mais de uma inclusive, eu percebi o quanto ali a gente se reunia muito mais pelo apoio, pelas demandas que a gente tinha, dos nossos medos, dos nossos receios, de dar um passo a mais, de fazer um investimento, será que é esse? Que tinha muito mais a ver com isso do que propriamente com aquilo que a gente estava aprendendo tecnicamente, que foi excelente para todas. Mas a construção do grupo, ela nasce aí, né? Tanto que eu tenho contato com muitas até hoje. E então, ao longo do meu trabalho, em todos os meus treinamentos, eu estimulo as mulheres a construírem esse espaço de rede de apoio. Não ser só um grupo de network, né? Para além do negócio. Como que eu posso realmente ser um suporte para uma outra mulher? Ai, que bacana. E a gente vê no dia a dia, né, toda essa necessidade, porque, por exemplo, quando você fala da questão das mulheres do condomínio se revezarem ali para cuidar das crianças, a gente sabe que nem todas as mães têm condições de, por exemplo, levar um filho para uma colônia de férias, para uma escola particular, e a gente sabe que muitas vezes a política pública também não tem braço, não chega até onde precisa, né? Esses dias eu escutei no jornal algo em torno de 10 mil crianças na fila de espera para uma CMEI, então, numa determinada região. Então, a gente vê hoje a importância dessas redes de apoio, né? Seja ela familiar, seja dos relacionamentos que você vai desenvolvendo no trabalho ou na comunidade. Então, a gente precisa pensar nessas estratégias, né? De como atender as necessidades. E, às vezes, uma coisa que é tão complicada para mim, para você é mais simples. Então, nessa troca de experiência, eu acho que isso é muito rico, né? Quando a gente consegue se apropriar um pouquinho ali do que o outro. E muitas vezes a gente aprende muito mais escutando a experiência dos outros do que propriamente falando ali, né? Lênia, e como tem sido para você essa questão da onde surgiu que você foi trabalhar lá dentro do curso de formação política para as mulheres? Qual que é a relação disso, assim, da política para as mulheres com essa questão que você já trabalha, desse fortalecimento das redes, desse empoderamento das mulheres? Primeiro que a gente não pode fugir da política, né? A gente depende, inclusive, de muitas ações para aquilo que a gente necessita realizar. Mas aconteceu por um convite da professora Desirê e, na ocasião, eu tinha um escritório dentro de um café. E ela foi tomar café lá. E aí, a dona do café falou assim, olha, a professora Desirê está aqui, ficou sabendo do empreendedorismo rosa. Acho que naquele dia, inclusive, estava uma reunião da confraria, que a gente se reúne uma vez por semana. E aí a gente começou a conversar, ela falando do curso. Inicialmente ela me chamou para divulgar, ajudar no apoio de divulgação. Depois ela me chamou para aplicar o primeiro módulo. E eu acabei entrando também como aluna, né? Então eu acabei fazendo praticamente todas as pontas. Mas tem a ver com rede de apoio, né? Porque eu estava ali, a dona do café percebeu, falou assim, olha, aqui tem a Lênia do empreendedorismo. Ah, Lênia, não sei o quê. Vamos começar a conversar. E aí veio o convite. E eu fiquei muito feliz, né? Porque nós somos seres políticos, né? Não é uma questão partidária, é uma questão de atitude, né? Como que eu posso, então, contribuir com essas mulheres num primeiro módulo de um capítulo política? Como é que eu poderia entrar nesse lugar? E aí eu levei o que eu sei falar, que é sobre autoliderança e empoderamento feminino. E levei, então, um pocket, né? Um briefing, digamos assim, do programa que eu tenho, que são um programa de 16 horas, e levei naquelas horas ali para vocês. E entendendo que eu estava levando o que seria mais importante a ser falado para aquele grupo, né? Que estaria ali falando sobre a questão justamente de, será que é o meu momento de sentar-se à mesa como mulher na política? Né? Tanto que eu perguntei para você há pouco, você continuou, você pensou em entrar na política? Não, eu só queria entender mais. Porque muitas vezes a gente foge dessas formações porque fala assim, isso aqui não é para mim.
mas a política é para todos nós, né? Para todas nós, principalmente quando a gente fala aí de políticas públicas para a mulher que entra em férias a criança e é onde essa criança fica. Então, a gente tem que entender um pouquinho de toda essa estrutura para poder cobrar, inclusive. Né? Sim. O papo aqui com a Lênia está muito bom, mas a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais desse assunto tão interessante, falar um pouquinho das mulheres na política. Fiquem com a gente. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e um? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Então, retomando aqui o que nós estávamos conversando, né, falando um pouquinho sobre a importância das mulheres na política. Antes de passar a palavra para a Lene, queria aproveitar e já fazer um convite para vocês. Na terça-feira, dia 14, nós vamos estar lá no Fala Prof, na Rádio Ninter, falando com a prefeita Karime, a prefeita de Rio Branco do Sul, aqui da região metropolitana de Curitiba, para falar sobre esse tema, sobre mulheres na política. Então, a gente começa aqui e traz um pouquinho ali da parte conceitual para vocês e depois vamos trazer ali uma experiência, né, um caso específico para a gente trazer esse assunto e falar um pouquinho dos pormenores ali, né, de uma mulher que está hoje como prefeita. Lênia, então fala um pouquinho pra gente. Eu, no meu caso, fui lá fazer o curso de política para mulheres, porque eu detestava a política. Eu falei assim, eu não gosto de política. Eu não entendo nada de política, eu não gosto de política, eu não quero nada, não gosto, não vou me envolver. E daí, quando eu vi o curso, eu falei, poxa,
É interessante saber como que funciona, né? Porque eu só falo que eu não gosto e daí eu não me interesso e não pesquiso. Mas como foi um período ali que estava tendo muitos problemas políticos, né? Muitas Lava Jato, não sei o quê, todos esses problemas que aparecem, eu falei, não, vamos então ver ali como que funciona, né? O que são os partidos, o que os políticos fazem, o que eles não fazem, qual que é a autonomia de cada político, porque a gente fala assim, o político é corrupto, mas a gente não sabe o que ele faz, o que ele deixa de fazer, qual que é a competência, qual que é o dever, qual que é as obrigações dele. Então eu fui nesse intuito, né, de curiosa mesmo, de entender um pouquinho melhor sobre isso, e daí acabei entendendo. Não vou dizer que eu gosto de política ainda hoje, que eu estaria mentindo, mas hoje, assim, é muito mais pé no chão, né? Não falo mais que odeio política, até porque já entendi que política está em todos os lugares, que nós fazemos política o tempo todo, né? Mas, para mim, foi com um intuito diferente. Muitas das alunas que estavam lá, elas tinham essa pretensão de se lançar em algum cargo. Até a mesma professora Eneida, né? Foi candidata. E teve outras colegas que hoje são deputadas, vereadoras, e estão ali galgando essa carreira política, né? Então, fala um pouquinho pra gente, Helênia. Por que você acha que para a mulher é importante estar ali? Qual que é o papel da mulher ali, então, enquanto... personalidade mesmo dentro da política, né? Se a gente pensar sobre os direitos que nós queremos e que nós não temos ainda, só por isso a mulher já deve estar na política. Quando eu comecei a fazer, eu fui também, como eu falei, né, eu fui dar aula, mas eu também fiz como aluno. Eu só não concluí, porque daí a minha agenda de trabalho tomou uma proporção que eu não consegui equiparar os horários. Mas eu também fui para me aprofundar mais no tema. E achava um pouquinho que talvez eu tivesse o desejo de encarar esse desafio. Aí, o que acontece? Fui conhecendo várias mulheres, muitas das meninas ali realmente se candidataram depois e têm caminhado por essa jornada política, né? Eu entendi, então, ali que eu ficaria muito melhor no papel de mentora, de ajudá-las nesse processo mesmo, de encarar esse lugar que é um lugar muito difícil para a mulher, por conta do preconceito, por conta dos assédios e por conta de uma série de coisas que acontecem antes dela conseguir ser eleita. Então tem um processo, a gente tem que pensar nisso. Então o que eu vejo da importância é a gente entender assim, se a gente quer direitos também, a gente tem que ter mulheres falando sobre nós. Nós temos ainda muitos homens falando sobre mulheres e falando de forma distorcida, porque não sabem exatamente como que é a nossa realidade. Aparentemente sabe, mas não sabe. Então, quanto mais mulheres nós tivermos lá, mais voz a gente vai ter nas nossas causas. Então, é extremamente importante. E o que eu vi crescer desde o curso que nós fizemos, e nós tivemos já 2 eleições presidenciais, né? O que eu vi muito crescer são os coletivos, as redes de apoio, de construção para mulheres que querem entrar na política. Então, isso fortaleceu também muito as mulheres a começarem a despertar, assim como você falou assim, eu quero gostar desse tema aí, deixa eu lá fazer o curso na Federal, né? Mas muitas coisas online. Então, hoje tem muitos coletivos, eu participei de 2 ao longo desse período das eleições, apoiando essas mulheres, dando o meu suporte, mas pelo aspecto comportamental. Entendi que não é o meu lugar de querer me candidatar, não. Entendi que não é a minha praia. Então, mas o meu papel ali é dar esse suporte às mulheres. Será que realmente esse é teu caminho? Será que você dá conta desse lugar? Como lidar muitas vezes, né, com um assédio, com uma palavra, uma piadinha, uma situação quanto mais de constrangimento, como é que trabalha-se isso nesse lugar? Então, esses coletivos de redes de apoio, estimulando e levando conhecimento para as mulheres, isso cresceu de uma maneira muito bonita nas redes sociais. E tem trabalho muito legal sendo feito, né, ao longo desse tempo. E é muito bacana porque a gente vê que, na verdade, fazer política a gente faz o tempo todo, né? Quando a gente identifica um problema na nossa comunidade, a gente propõe uma solução, ou pelo menos a gente leva essa voz, né? Por exemplo, aquele problema que está lá parado, que ninguém está olhando e você consegue levar até uma autoridade, você consegue chamar a atenção para que aquilo seja pensado, olhado de uma forma diferente, a gente já está ali fazendo política, né? E se a gente não se colocar, não entrar pro jogo, né? Como que a gente vai alcançar o que a gente precisa? Porque às vezes o que eu olho e eu acho que é o que você precisa, não é o que realmente você precisa. Então nós temos que assumir também
cargo, né, de estar ali na política, por mais fazendo que a gente política saiba fora desse processo. Isso, fora do processo também. Desde da comunidade, das mulheres que são mães, das mulheres que optam por não ser mães, pelas mulheres que trabalham fora e as mulheres que trabalham só dentro de casa, que também já é muita coisa, né, a gente sabe. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Por exemplo, hoje a gente trabalha com um curso de estratégias de enfrentamento à violência, a gente trabalha com curso de direitos humanos, porque quando a gente tem acesso à informação, é muito libertador, né? Igual no meu caso, eu não tinha pretensão política partidária, vamos dizer assim, não tinha a intenção de me candidatar, até porque só de pensar em ter que pedir voto já me dava urticária, né? Mas essa questão de você assumir, de você se posicionar, de você entender aquilo, até o que você não gosta, quando você entende melhor, você tem um olhar diferente. Você tem poder de argumentação, você tem o conhecimento. Se você não gosta, realmente eu não gosto. Eu não gosto por causa disso, daquilo. Não é aquele argumento vazio, né? Então, é muito importante a gente se munir de tudo isso e, principalmente, me fugiu a palavra, mas, tipo, de você colaborar com o outro que é seu semelhante, né? De você ter essa empatia, de você olhar para o problema do outro, de você estar disponível. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Até porque a gente vive numa correria que às vezes engole a gente não consegue parar, às vezes, para refletir sobre tudo que está acontecendo, mas eu hoje vejo que para as mulheres, às vezes, dá a impressão que dá uma pesadinha a mais, né, Lênia? O que você acha disso? Fala um pouquinho pra gente. Nós temos muitos pratinhos para equilibrar, né? E aí, como a pauta aqui é nossa da rede de apoio, olha que importante que é você ter rede de apoio, que pode ser familiar, que pode ser um grupo de mulheres, que pode ser um grupo da sua empresa, para que você possa administrar isso e não ficar só rodando um pratinho bem e os outros mal e menos, né? Então, quando a gente estava falando aí, mulheres na política, você disse assim, né? Se tiver uma questão na tua comunidade de você fazer algo ou levar, de repente, para alguém para que possa fazer. Olha que importância que tem ter mulheres lá, né, falando sobre as nossas causas. Você vai ter um caminho. Será que eu preciso, Lênia, entrar na política? Não, eu posso fazer política de outro jeito, apoiando essas mulheres, votando em mulheres. Eu vi nessas últimas eleições como foi difícil as mulheres entenderem a importância de mulher votar em mulher. Não porque é mulher, mas porque mulher tem competências, tem trajetória, tem como fazer, né? Então, essa questão dos pratinhos sendo equilibrados, se a gente não tiver esses suportes, né, essa visão, fica muito difícil a nossa jornada por aqui. Até agora, eu e a nossa tutora, a professora Reli, que com certeza está assistindo a gente está muito feliz que o nosso curso de Relações de Gênero, Raça e Etnia está no ar. Foi lançado agora dia 6 e ali a gente consegue trabalhar um pouquinho dessas relações humanas, né? Não é só uma relação de gênero, não é só uma relação de raça, é uma relação humana. É aquilo que o outro precisa, é o que você precisa, é aquela necessidade local. E eu não sei, na cidade grande a gente vê assim, por exemplo, Curitiba hoje tem esse certo distanciamento por conta dessa rotina muito puxada e trânsito e correria e horário de trabalho, não sei o quê. E quando você vai para as cidades menores, você vê que às vezes a rede de apoio é mais perceptível. Que daí você vê, por exemplo, famílias que moram perto. Por exemplo, hoje eu moro aqui, minha mãe mora no Mato Grosso do Sul, 1000 e poucos quilômetros. Mas antigamente, por exemplo, a minha mãe, quando eu e meu irmão éramos crianças, a minha avó morava no mesmo quintal. Então, minha mãe saía para trabalhar, mas eu ficava com a minha avó. Então, tipo, tinha esse apoio, como você falou, né? E hoje eu vejo que isso se perdeu muito, né? Principalmente nas grandes cidades, onde você tem essa inserção da mulher no mercado de trabalho necessária, né? Porque ela não tem quem a sustente, quem sustente a sua família. Se perdeu um pouco, porque deu a impressão que as famílias se dispersaram. Até essa relação de amizade, às vezes, não tem muito tempo para isso, por essa sobrecarga toda de responsabilidades que nós vamos assumindo. Então, assim, quando falo de rede de apoio, os meus olhos brilham, porque é uma das coisas que eu vejo que é o que mais a gente tenta trabalhar quando a gente está lá na frente da assistência social ou nos equipamentos do serviço social, trabalhando essa questão do fortalecimento dos vínculos, sejam eles familiares consanguíneos ou não, né? Porque a família também, às vezes, é aquela pessoa que você escolhe para ter do seu lado, né? Então, essa importância da gente estabelecer relacionamentos humanos, né? De parar, de olhar para o outro, de olhar para si mesmo,
Porque às vezes a gente tem mais facilidade de cuidar do problema do outro do que do da nosso gente, próprio, né? Então, essa parte comportamental, essa parte de você ter ali um relacionamento verdadeiro, né? Um relacionamento humano, dispensar um pouquinho ali do seu tempo para isso é muito importante. E o quão importante é pra gente ter esse espaço, né? Porque é uma pausa que você faz no turbilhão. Você estava falando de morar longe da sua mãe, eu moro longe, eu tenho 4 filhos, mas a minha filha mais velha mora em Boa Vista, em Roraima. E tá lá já indo para o 4º ano. Então, é difícil, né? Porque tá sozinha. A mãe fala sobre rede de apoio, tem a rede de apoio aqui. Ela faz parte da minha rede de apoio online, mas é diferente na sua necessidade ali presencialmente. A gente vai suprir algumas coisas no online, mas nada como um abraço, nada como uma assistência, né? Olha, meu filho tá doente, quantas mães que são, né? Mãe solo aí, né? Sim. Então, assim, precisam muitas vezes de alguém para atender o filho, porque ela tem que continuar trabalhando. Então, se tiver esse grupo, né, consistente, e ela consegue encontrar mais isso. Sérios, né? Por exemplo, a mãe solo, quando fica doente e precisa ir para o hospital, faz o que com a criança? Isso. Leva junto? Deixa em casa sozinha? O que faz? Então, a importância da gente ter essas pessoas que nos dão suporte também, né? E a gente se colocar nesse lugar também, né, Lênia? De poder nós também darmos suporte. Por mais que, às vezes, a rotina nos consuma um tanto, né? Mas da gente se colocar nesse lugar também de estar disponível para o nosso próximo. Né? E a gente vai fazendo as escolhas também, né? Será que eu falo sempre isso para as meninas da confraria. A gente precisa estar em todos os lugares? Todos os lugares que nós estamos são rede de apoio? Porque senão eu estou em um monte de lugar, mas na verdade eu não estou em lugar nenhum. Então, assim, mesmo que eu fale sobre mim, eu sou mais uma na multidão. E mesmo que eu escute sobre um monte de coisa, eu não consigo acessar, né? Ajudar essas pessoas. Então, será que a gente não pode escolher alguns grupos, aquele que traz mais identidade para mim? Então, eu tenho uma confraria. As meninas participam de outros grupos também, né? Não só de lá. Mas eu preciso ficar em 10 grupos, eu posso ficar em 3. Porque se eu já tenho uma vida para administrar, né? Que os pratinhos da mulher, a gente estava falando, né? Difíceis aí de a gente equilibrar. Eu já tenho isso, aí eu tenho que ficar num monte de grupo. Quanto isso toma tempo, toma energia, aí eu me sinto frustrada porque eu não consigo participar. Peraí, deixa eu escolher. Porque não dá conta de fazer do jeito que gostaria de fazer, né? Então é importante também escolher quais espaços eu quero circular, o que eu posso oferecer nesse espaço e o que de fato esse espaço pode me oferecer. Porque senão a gente vive em grupo de WhatsApp, que não é rede de apoio, né? Também separar o que é grupo do WhatsApp, o que é grupo disso, daquilo, mas o que é uma rede onde eu posso falar assim, ó, socorro. Aqui, né, a chapa esquentou, como é que vocês fazem para me ajudar? Ou, o que eu posso fazer quando alguém está numa necessidade? Então, estar em vários lugares também, isso acaba trazendo mais um desgaste do que propriamente um espaço de tranquilidade e pausa para nós e de recarregar a energia, né? Sim, até em um desses momentos de crise pessoal, quando eu fui procurar uma mentoria, né, uma das coisas que me marcou muito foi quando ela falou assim, não é que você não tem tempo, você tem que saber escolher as suas prioridades. E eu falei, gente, mas tudo pra mim é importante. Tudo é prioridade. E agora, como que eu sei o que realmente é prioridade, né, dela? Você tem que ver o que você investe tempo, dedicação e atenção. Dinheiro, tempo e atenção. Então, tipo, se você está investindo dinheiro, tempo e atenção, aquilo realmente é prioridade para você. Então, às vezes, precisa a gente parar, se autoavaliar e também falar assim, será que eu realmente preciso estar nesses 10 grupos, né? Eu tenho pânico, eu tenho que ficar vendo aquele monte de númerozinho lá no WhatsApp, tipo, sem ler. Então, eu tento não ficar entrando em muito grupo, muita coisa, porque eu sei que isso é uma coisa que me consome. Daí, antes, por exemplo, participar de 10 grupos, participar do grupo da igreja, do grupo da escola, do grupo do não sei o que, não sei o que mais. Então, às vezes, o que realmente está o que está te acrescentando algo, né? Não só sugando, né? Exato. Porque senão a gente acaba sendo consumido mesmo, Exato. né? A gente precisa olhar. Perde totalmente o motivo de você estar ali. Né? Então, quando a gente fala de rede de apoio, tem que pensar num lugar onde eu carrego a minha energia e onde eu carrego a energia do outro. Então, é uma troca constante. E quando a gente fala de rede de apoio feminina, as dores são muitas. Né? E às vezes o que é dor para mim não é para você. Às vezes pode parecer uma bobagem, mas eu tenho que ter liberdade de falar minha bobagem ali, porque está doendo, porque está me incomodando. Então, você, nossa, mas você que, sei lá, você não tem filho. Mas quem disse que quem não tem filho, só porque não tem filho, não tem demandas, não tem dificuldades, não tem solidões, não tem uma agenda complexa. Então, senão a gente começa a colocar também as mulheres em caixinhas. Então, rede de apoio feminina, ela tem que ser esse espaço mesmo. Carrega a minha energia, se minha energia está carregada, mas eu também estou fazendo ela circular. Né? Então, eu tenho tempo de dedicação, eu tenho tempo de escuta. Eu não vou conseguir atender todas as mulheres? Não, mas eu posso pelo menos colar em uma para dar aquele auxílio. Ano passado nós tivemos uma das meninas que passou uma situação, sofreu um acidente
e na academia, enfim, e morando sozinha aqui em Curitiba. A gente fez um rodízio para poder atender. Todo mundo conseguiu? Claro que não, né? Porque, enfim, a vida ela é acelerada, né? Mas a gente conseguiu fazer ali. Ela tinha um outro grupo também da igreja dela. Conseguimos fazer um rodízio. Uma ia, outra ajudava no banho, né? Porque foi uma fratura. E foi lindo de ver, porque aí a gente acha o tempo, né? Então, eu falei assim, nessa janelinha, ó, vai uma, outra vai ali. E mulher gosta de fazer a coisa, né? A roda girar quando começa a ajustar. A logística deu certo, mas precisa dessa energia, dessa troca, né? Então, vai essa energia e vem de alguém também na hora que a gente precisar. Muito bacana. Então, agora, assim, nós estamos caminhando já para o final do programa. Eu queria que você deixasse, então, uma palavra aqui para quem está nos assistindo, tipo, o que de tudo que a gente conversou hoje você acha mais importante a gente deixar de mensagem para quem está nos acompanhando? Se você entende que você quer construir uma rede de apoio, porque eu levanto a bandeira de que as mulheres precisam construir esses espaços. Não tenha medo, vai lá e faz. Chama mais uma mulher junto e começa a fazer essa roda girar. Não importa se você mora numa cidade pequena, se você trabalha numa empresa o dia inteiro, mas de repente é dentro da empresa que você pode construir isso. As redes de apoio podem salvar muitas mulheres de muitas dores e muitas necessidades. Então, se você percebe que você tem esse desejo, começa, mas começa hoje. Fala assim, nossa, olha, eu vi a Lênia, vi lá o programa, vou chamar tal pessoa, vamos montar alguma coisa juntos? E começa assim, ó, vamos fazer um encontro por mês. A gente vai para um café, a gente vai para um parque, às vezes tem que levar os filhos, leva os filhos, mas começa alguma coisa. As redes de apoio, elas fortalecem as mulheres e fazem a gente ter os nossos enfrentamentos com muito mais facilidade. E a gente sabe que a vida de uma mulher não é uma coisa fácil, é maravilhosa, eu amo ser mulher, mas ela é cheia de percalços, ela é cheia de barreiras, né, ainda sociais. Então, se você tem esse desejo, vai lá. E se você tem o desejo de participar de uma, começa a procurar. Mas lembra disso, que é um lugar que você tem que entregar energia para poder receber. Não é só um lugar onde você só vai receber. Exato. E também é bom a gente sempre lembrar, né, que a gente nunca está preparado para tudo. Não fique esperando você estar super preparada, super entendido do assunto, porque daí às vezes você vai acabar se esgotando mais e não conseguindo dar o primeiro passo, né? Então, como a Lênia falou, a gente precisa ali dar o primeiro passo, né, para que os próximos sejam na sequência, que a gente consiga dar essa continuidade. Não precisa ir lá fazer mais um curso, fazer mais uma coisa. Começa com o que você tem. Às vezes com as pessoas que estão próximas de você, com seus os colegas de trabalho, como ela falou, com as pessoas ali da sua família mesmo. Então, assim, essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje. Lênia, eu queria te agradecer pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Volte outras vezes. Voltarei. Que a gente pense aí, quem sabe, num curso de políticas para as mulheres, também ali uma pós-graduação, um curso de extensão, para que a gente possa trazer um pouquinho mais desse fortalecimento, desse empoderamento mesmo das mulheres, né? Delas entenderem melhor o que é política, entenderem melhor o que é essa rede de apoio, para que a gente possa trabalhar juntas, né, nessa construção do conhecimento e das relações pessoais. Mais alguma coisa para passar para a gente, Lênia? Gostaria de deixar suas redes sociais, alguma coisa para o povo te localizar ali também? Quem gostou aqui de escutar a Lênia falando com a gente, ela é uma pessoa já bem pop ali na internet, já está acostumada com Instagram, YouTube, Facebook, né? E é uma ótima professora ali em sala de aula também, já fica a dica. Então, Lênia, passa seus contatos para quem quiser te localizar, né? Bom, primeiro, muito obrigada mais uma vez pelo convite, principalmente por ser nesse dia. Vocês me encontram nas redes sociais como @LêniaLuz, www.lenialuz.com.br é meu site. Eu sou uma pessoa que atendo as pessoas, então você pode me mandar, às vezes demora um pouquinho para responder, mas pode me mandar também e-mail, lenialuz@gmail.com ou falecom@lenialuz.com.br. Vai ser uma alegria poder conversar com essas mulheres e trazer um pouco da minha inspiração. As pessoas falam, Lênia é influenciadora digital, sou uma inspiradora digital. Muito obrigada, Lênia. E se você tem interesse em se aperfeiçoar profissionalmente, fazer algum curso, nós hoje na Uninter temos mais de 400 cursos de pós-graduação, você pode entrar no nosso site e conhecer um pouquinho mais de todo esse universo acadêmico que nós temos para oferecer para vocês. No meu caso, serviço social, minha paixão ali, temos já hoje 12 cursos na área, então a gente trabalha desde relações humanas, a gente trabalha direitos humanos, estratégia de enfrentamento à violência, políticas públicas, então explorem esse universo todo, e se você tem vontade de mudar de área também,
também venha conhecer um pouquinho, né, Lênia? Porque assim como a Lênia, pode ser que aquela área que se você se formou inicialmente não seja aquela que você vai se destacar mais. Então, sempre é hora para um novo começo, Verdade, né? Não precisa ter medo, podemos continuar. Então, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos acompanhem nas redes sociais, indiquem aí o nosso programa, o Fala Prof também, lá com o pessoal do Serviço Social. E muito obrigada pela participação de cada um. Mande seus recadinhos que a gente vai respondendo conforme a disponibilidade. Muito obrigada.